Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lispolis Insights, podcast do Lispolis quinzenal que foca temas de empreendedorismo e inovação. Hoje temos connosco o Carlos Mendes, da Union, que nos vai falar sobre novos modelos de negócio, mais especificamente sobre a importância da experiência e do conhecimento dos empreendedores ao desenvolverem um novo negócio ou uma nova startup. Portanto, hoje vamos falar sobre como é que se pode evitar certos erros, como é que os empreendedores podem aprender uns com os outros e para isso, primeiramente, vamos começar por conhecer um bocadinho, se calhar, a Union, que é o projeto que estás agora a desenvolver. Carlos, antes de mais, bem-vindo e se nos puderes então explicar a Union e a sua gênese, agradecemos. Obrigado, Cíntia. Obrigado pelo convite. Este projeto Union que está aqui alojado no Lispolis, situação que apreciamos e agradecemos. E nós também. A Union foi criada com um foco muito específico que visa colmatar uma necessidade que é facilmente perceptível, mas que nem sempre é assumida, que é os founders das startups, as pessoas que são empreendedoras, têm desafios de construção das empresas que vão dar suporte às ideias que eles têm, que eles desenvolveram, mas não são, eles founders, não são gestores experientes, não são pessoas com um conhecimento alargado em diversas áreas que são fundamentais para o funcionamento e para o sucesso de uma empresa, e isso é um problema. Isso é um problema numa primeira fase, logo na forma como dimensionam, como preparam, como organizam a estrutura daquilo que vai ser a empresa que vão criar, e depois, numa segunda fase, depois de receberem investimento, depois de terem reunido um conjunto de mecanismos que lhes permite, de facto, avançar para a criação e para o desenvolvimento dessa empresa, eles não têm, muitas das vezes, conhecimentos de gestão, conhecimentos de operacionalização que lhes permitam fazer escalar essa empresa, fazer essa empresa evoluir com sucesso. Certo. Sentes que são mais focados no próprio negócio, no core, do que propriamente na gestão de uma empresa? Sim, os founders são normalmente bastante capacitados nas skills técnicas que os levaram a desenvolver a ideia que têm. Exato. E, portanto, quando estamos a falar de algo que é tecnológico, estamos a falar de pessoas que percebem de estruturas relacionadas com programação, de estruturas relacionadas com projetos tecnológicos, e nessa área eles sentiram e tiveram conhecimento e capacidade para desenvolver coisas que são bastante elaboradas e bastante inovadoras. Mas depois, se a equipa não complementar todas as outras áreas necessárias para a gestão, para o desenvolvimento de uma empresa, aquilo nunca poderá ser uma empresa de sucesso. E isso é muito frequente. Porque também, por outro lado, não é fácil uma equipa dimensionar-se dessa forma e complementar-se dessa forma quando ainda estamos numa fase de ideação, quando ainda estamos numa fase de stress test de todas as assunções que estão à volta daquela ideia, daquele modelo de negócio. E, portanto, ou seja, não é fácil arranjar co-founders, 5, 6, 7, 8 co-founders, que estejam todos disponíveis na mesma altura para fazer um processo em conjunto
para depois executar daí a 6 meses ou daí a 1 ano, executar aquela empresa. Portanto, é muito difícil que esta fórmula aconteça e, como é óbvio, acontece muito pouco. Normalmente precisam de ajuda, não é? Sim, precisam de ajuda e não há muita porque, de facto, o modelo tradicional é um modelo de consultadoria. O modelo de consultadoria é pago. E as startups não têm os founders, porque muitas vezes estamos a falar de projetos que ainda não são startups, portanto ainda estão em processos de ideation, fizeram alguns deles alguns percursos em incubadoras, alguns em aceleradoras, mas alguns ainda não são sequer uma incorporação, não são uma empresa ainda, e portanto não têm os founders estão a manter-se com os seus próprios rendimentos, não é? Sim. Não têm propriamente dinheiro para estar a pagar a consultores para os ajudarem a desenvolverem aquilo que será no futuro a sua empresa. Portanto, esse modelo também não funciona para eles. E, portanto, as soluções que existem no mercado não servem a este problema, não resolvem este problema. E surgiu a oportunidade. E, portanto, nós criámos a Union porque achámos que era necessário resolver isto, em primeiro lugar, ou arranjar uma solução para isto, e, em segundo lugar, que era possível e desejável criar um modelo que não só resolvesse o problema, mas que melhorasse as hipóteses ou as chances de esses projetos poderem vir a ter sucesso. E acreditamos que a base desse sucesso pode ser exponenciada se juntarmos ao eixo founders, que têm a ideia, que têm, digamos, o research daquilo que é o potencial daquele negócio, se juntarmos a isto uma equipa de experts em diversas áreas, experts que são adaptados a cada projeto, porque há projetos que precisam de marketeers e de sellers e de financeiros, e há outros que precisam de pessoas da área jurídica, porque trabalham em determinado setor ou em determinado modelo de negócio, que vai implicar um grande conhecimento dessa área, uma grande preparação dessa área. Portanto, esta fórmula tem que ser, ou é desejável que seja maleável, para que, na realidade, nós possamos dar a cada projeto uma equipa de experts séniores, não em idade, mas muitas vezes em idade, porque a senioridade traz consigo experiência. Exato. E traz consigo know-how de bastante tempo a fazer terminar a coisa no mercado. Portanto, dá conhecimento do setor que cada expert domina, e conhecimento de como o setor reage, como o mercado se comporta, e isso é importantíssimo para ajudar os founders a estruturar aquele modelo logo na tarefa muitas vezes complicada de sujeitar o seu processo de ideation à visão experiente de quem sabe aquilo que o mercado de facto pode ou não desejar, aquilo que o mercado vai ou não acolher, e muitas vezes confrontando de imediato todas as assunções que o processo de ideation fez até aí, que isto acontece muito frequentemente, mas depois de passar essa fase de stress test de tudo aquilo que são as assunções dos projetos e daquilo que são que é a visão dos founders, ter uma noção muito concreta de
como é que nós vamos planear e executar isto, não? Como é que nós vamos transformar isto que são ideias num plano muito concreto, como em determinado período de tempo. Sim. Nós vamos executar isto num mercado esse que tem desafios do lado dos clientes, do lado da relação com os clientes, do lado da relação comercial com os clientes, com os fornecedores, com os parceiros, e tem desafios do lado da gestão de equipa, da contratação de pessoas, da escala dessa equipa para dar resposta às necessidades que a empresa tem. Tudo isto coisas... Eu estou a falar de 20 ou 30% daquilo que são as tarefas de gestão de uma equipa, de uma empresa no dia-a-dia, e só aqui já temos potenciais life-threatening situations para uma empresa logo para o primeiro mês. Exato. E, portanto, é muito pouco sensato, digamos assim, assumir que os empreendedores que nunca geriram uma empresa, a grande maioria das vezes, há exceções, mas a grande maioria das vezes, vão estar capacitados para, tendo os recursos para isso, ser bem-sucedidos a fazer essa execução. E, basicamente, esta é a premissa. Nós precisamos de acrescentar à fórmula dos founders a fórmula dos experts e dos mentores e a fórmula dos investidores. Porque os investidores... Aqui entra bastante a experiência, não é? Os investidores também têm que fazer parte disto. Sim. Os investidores também têm que construir. Portanto, por isso é que nós nos chamamos de Union Venture Builders, porque isto não pode ser... uma venture não pode ser uma ideia que alguém achou que era interessante e pôs dinheiro e deu a esse empreendedor, a esse grupo de empreendedores, os recursos para ele construir. Isto é uma forma que é altamente falível. É por isso que se chama investimentos de capital de risco, mas o risco não tem que ser tão grande. Exato. Há trabalho a fazer. Pode haver maior envolvimento. Há trabalho a fazer. E aí também entram muito os mentores que, como falaste há pouco, mentoria especializada, e que vocês têm bastantes contactos e têm bastantes mentores que vos ajudam, não é? Nós funcionamos com um modelo muito, muito simples. Nós acreditamos que a mentoria por si é interessante e é positiva, mas é só isso, é mentoria. Nós achamos que para o sucesso de uma empresa é fundamental o envolvimento prático e efetivo nessa empresa, quer por parte de quem põe dinheiro, que são os investidores, quer por parte dos founders que vão trabalhar 100% na sua empresa, quer por parte dos experts que vão ser sócios dessa empresa também. E como são sócios dessa empresa, acrescentam não só o seu know-how e a sua credibilidade, como acrescentam a sua capacidade no dia-a-dia da gestão da empresa para sempre. Portanto, eles, enquanto quiserem, enquanto a relação funcionar, eles são sócios desse projeto. E, portanto, nós o que fazemos é criar uma nova visão em que há uma sociedade, e nessa sociedade participam aqueles que criaram a ideia e aqueles que a sabem executar, com aqueles que a vão financiar. E a Union, neste caso, tem a função precisamente disso, de unir todas estas... É um agregador. Estas partes. E é um sócio também. Sim. E é um sócio também. Boa. E nesta fase, vocês criaram este projeto numa altura em que estamos a passar por muitas adaptações, muitas mudanças, né, nesta altura de Covid-19, e sentes que existe esta procura por parte dos empreendedores? Há mais empreendedores, há mais empreendedorismo nesta fase, ou foi algo que foi afetado também com a pandemia? Eu não sei
não sei se alguém sabe ou se existem dados relativamente a isso que sejam fiáveis, até porque está tudo um bocadinho. Ainda estamos a meio. Estamos a um meio do bocadinho processo. remexido, Se calhar sim. vamos ter mais dados no final. Talvez. Eu venho acompanhando projetos há anos, não é? E apesar do projeto Union com esta forma, com este branding e aqui alojado no Lispolis ser um projeto recente, nós já trabalhamos, a equipa já trabalha com projetos há bastante tempo e um pouco nesta base. E sabemos que muitos dos projetos que conhecemos e que acompanhamos do ano passado, alguns até que foram investidos por investidores que nós conhecemos, estão, consoante a área de negócio em questão, afetados pela pandemia. Claro. Uns negativamente, outros positivamente. Sim, exato. E, portanto, a pandemia mudou a nossa forma de estar e mudou também algumas das regras do jogo. E isso fala-se muitas vezes que cria oportunidades. Não sabemos muitas vezes quais são essas oportunidades, mas a realidade é que podemos trabalhar sobre elas. Podemos olhar para outras crises que houve. Sim. E perceber quais são as tendências que se vão mostrar na sequência dessas experiências passadas, não é? A experiência pode ser aqui um aliado e uma mais-valia para perceber o que é que poderá. A experiência é algo, por acaso, escrevi um artigo sobre isso há uns dias. Okay. A experiência olha-se muito e as grandes empresas desde sempre olharam muito para as trends e as megatrends. Existem imensas consultoras, as grandes consultoras que trabalham os projetos de inovação baseados nas trends e nas megatrends e avaliam isso e têm tudo isso parametrizado. Isso faz parte dos processos de gestão estratégica e de planeamento estratégico do lançamento de novos produtos e do lançamento de novos serviços. Mas existem outros ciclos ou outros fatores que muitas vezes não são previsíveis, digamos assim. Não são previsíveis no sentido que não se sabe se aquilo vai a algum lado, se não vai a algum lado. Que nós chamamos movimentos, não é? E os movimentos podem ser, aqui há e este tem a ver com a pandemia, fala-se de teletrabalho há muito tempo e fala-se disso com mais ou menos frequência dentro de determinadas áreas de trabalho. Sim. E nós sabemos que havia um conjunto de empresas já a trabalhar praticamente em teletrabalho, 2 ou 3 empresas que têm 10 ou 15 mil funcionários que não têm um escritório. Há várias empresas já a trabalhar em teletrabalho assim há algum tempo. E isto era um movimento em que havia muita gente a escrever sobre isto, havia muita gente a falar sobre isto, mas dentro de um determinado vertical que era setorial, ou que era não um setor, mas uma classe, vamos lhe chamar, uma determinada classe. E, portanto, isto era um movimento. E este movimento ia progredir. Uma empresa ou um empreendedor que quisesse seguir este movimento, não é? Podia imaginar, ok, então vai ser preciso desenvolver ferramentas para as pessoas trabalharem em casa, vai ser preciso de ferramentas para fazerem videocalls, vai ser necessário fazer isso. E, portanto, podia criar uma ferramenta desse género. E isso ia ter uma progressão.
cada vez ia haver concorrência, cada vez mais eles iam ter clientes, o crescimento ia ser exponencial e havia uma boa probabilidade de ele ter sucesso. A menos que houvesse uma contrariedade nesse movimento e de repente passou a saiu uma legislação qualquer que obriga que todas as reuniões tivessem que ser presenciais por um motivo qualquer de proteção de informação. Estou a imaginar uma coisa perfeitamente ridícula, mas que nós estamos fartos de ver coisas ridículas a acontecer em termos de negócios. Essa empresa teria feito um investimento numa determinada evolução desse movimento e depois tinha um contratempo e poderia ter um revés e se calhar ter que fechar. Com a pandemia, esse movimento que era circunscrito a determinadas classes laborais, de repente passou a ser por obrigação governamental instituído para todas as profissões onde não seja completamente impossível ser instituído. E esta mesma empresa, não é, que eu estou a falar, dar como exemplo, tornou-se uma das aplicações ou a aplicação mais valiosa do mundo, que é, por exemplo, o Zoom. Exatamente. O Zoom iria ser sempre grande. Iria, se calhar, atingir esta dimensão. Se não houvesse pandemia, se calhar daqui a 5 anos, ou 6 ou 7. Exato. Ou eventualmente iria ser comprado antes, se calhar não iria ter capacidade para fazer essa evolução, iria ser comprado, iria ser... não sabemos, não é? Mas este é um exemplo de como um movimento, é apenas um movimento às vezes não andamos muito por ele, às vezes é uma boa estratégia investir ou apostar na trend que esse movimento está a criar, mas é mais arriscado. O contexto pode mudar. O contexto nos movimentos, o contexto pode então, mudar. pegando um bocadinho nisso e no contexto e nos movimentos que falas, falando um bocadinho em verticais, sentes que nesta altura existe algum vertical que se destaca nas startups que tu acompanhas, ou que tens conhecimento, ou algumas ideias que acompanhas e que ainda não se transformaram em startups, Sim. mas que tu vês que são naquele vertical? Como te digo, o paradigma dos negócios alterou-se. Vai se alterar, a pandemia vai desaparecer e as coisas vão se modificar outra vez. Há coisas que vão voltar àquilo que eram, há outras que já não voltam àquilo que eram, continuam noutros percursos. Mas mais do que isso, além da economia, além de tudo aquilo que se modificou em termos dos recursos que temos e da forma como utilizamos os recursos, o que se modificou também, e isso vai-se ver ao longo da história, fomos nós. Nós mudamos. Sim. E vamos continuar a mudar, porque isto ainda vai durar algum tempo. Nós vamos continuar a mudar. E como mudamos, aquilo que nós somos adapta-se a isso. Mesmo algumas coisas que achamos negativas no princípio, depois adaptamos a isso e passam a ser... Faz parte da nossa natureza, fazem parte de não é? nós, exatamente. A adaptação constante e mudança. Exatamente. E, portanto, vai haver coisas a que nós não dávamos importância que depois passam a ser fundamentais para nós. Nós vamos ter cada vez mais apetência por ser livres na gestão da forma como fazemos o nosso trabalho. Já não tínhamos por empatia, digamos assim, já não tínhamos muita empatia por profissões em que nós tivéssemos um determinado horário e tivéssemos que entrar e sair sempre àquela hora. Já estávamos em grande conflito por causa do trânsito, por causa de parecermos máquinas a fazer o nosso emprego. E isto era mais uma vez um movimento. Agora, uma percentagem enormíssima de pessoas em teletrabalho descobriu que pode ser de outra forma. Até para o trabalho que ela fazia antes. E, portanto, elas já não vão querer outra vez a mesma coisa.
E as empresas vão descobrir que também têm benefícios nisso. Têm uma data de desafios para lidar. Perceber os índices de produtividade, todas essas coisas que são relacionadas com a nova forma de trabalhar. Mas há um conjunto de outras coisas muito atraentes em termos de gestão de recursos, em termos de custos de imobiliário, em termos de custos de fixos, de escritórios e por aí fora, que desaparecendo são muito atraentes para as organizações. Portanto, há um conjunto de coisas relacionadas com toda essa área do teletrabalho, de soluções que vão estar em alta, como é óbvio. Isso é evidente para todos. Mas mais do que isso, é preciso, e às vezes os empreendedores olham sempre para a macro tendência. É preciso olhar para as suas múltiplas derivações. Um exemplo, quando nós olhamos para a tendência da globalização, essa é uma macro tendência, que era há uns anos. Sim. Não é? Quais é que eram as subderivações? A deslocação da produção para o mercado asiático. A deslocação, a reorganização dos modelos de shipment. A reorganização dos métodos de produção em cada país porque as pequenas produções deixaram de fazer sentido. Ou seja, na macro tendência, em cada uma das layers, até chegar ao consumidor final e ao produtor mais básico, todas elas tiveram novas oportunidades de negócio, por um lado, e novos constrangimentos aos negócios existentes, por outro. Claro. E isto é o balanço, é a balança de equilíbrio que sempre existiu nos negócios. Eu não vou apontar como varinha mágica esta ou aquela área, mas todas as coisas que sejam relacionadas com o facto das pessoas já não estarem a ir para os escritórios todos os dias e ficarem a trabalhar em casa, que em derivação motiva a alteração do modelo familiar. Os miúdos estão mais tempo em casa também. Os recursos que existem, os computadores, os telefones, as televisões, os recursos que existem são mais partilhados. Muita oportunidade aí. Toda a digitalização do comércio, com as entregas, com as compras online, vai haver, como é óbvio, toda a gente sabe, um crescimento exponencial. Vai haver outros subserviços de apoio às entregas, sistemas de gestão, plataformas de gestão das entregas que sejam utilizáveis, porque cada uma empresa grande tem plataformas próprias. Serviços de gestão com plataformas que pequenos comerciantes, pequenos fornecedores possam utilizar. Coisas relacionadas com a gestão dos recursos e a gestão de service providers. Vai haver estafetas, é preciso gerir estafetas, é preciso plataformas que ajudem, mais uma vez, pequenas lojas a não ter que ter um sistema de estafetas próprio, a gerir grupos de estafetas regionalmente. Todas essas coisas que existem criadas para grandes empresas, como a Uber ou como a Globo, vão passar a ter que ser criadas, usadas por pequenos grupos de comerciantes, por bairros. Um bairro pode ter um serviço de estafetas próprio. E deve. Sim. Agora, e deve. E, portanto, este tipo de serviços, há milhares de pequenas oportunidades que podem ser imensas oportunidades. Vai haver um outro subsetor que está relacionado com a saúde, mas e isso aí vão haver imensas oportunidades, algumas delas enormes, mas vai haver muitas oportunidades no subsetor relacionado com o envelhecimento da população. A população vai
estar cada vez mais envelhecida, mas vai ter cada vez mais acesso à tecnologia. Os próximos velhos seremos que acompanhamos a mudança tecnológica. Vamos ter capacidade para fazer compras online, para fazer subscrição de serviços online, para ter a nossa fisioterapia, para ter todas essas coisas dentro desse mesmo universo. Portanto, eu diria que esses são garantidos. Sim. Mas atenção, sempre foram garantidos ainda antes da pandemia. Pois, foram acelerados, não é? Exato. Exatamente. Portanto, aqui novos modelos de negócio têm novas oportunidades. Tu sentes que há aqui uma diferença entre os modelos de negócio antes da pandemia ou não? Como estavas a dizer, já existia esta oportunidade, mas agora a oportunidade ou o mercado é maior? Não, a pandemia, como modelo de negócio, só veio tornar os modelos de transação digital de uma trend para uma mega trend. Ou uma uma coisa inevitável. Exato. Uma coisa inevitável. Porque tudo aquilo que era presencial agora é suposto poder ser transacionado digitalmente e, portanto, nessa área a pandemia veio confirmar que, meus amigos, tudo é passível de poder ser digitalizado, as transferências, as subscrições, todas essas coisas. Agora, a mudança de modelos em si vem ocorrendo, e ela vem ocorrendo historicamente por outro motivo. É porque o consumidor vem mudando e vai mudando e vai continuar a mudar. O que determina o modelo de negócio é o consumidor. Porque o modelo de negócio é a relação comercial entre um determinado produto, uma empresa, uma marca, e o seu cliente. É a forma como eles gerem a sua relação. Eu tenho isto que tu queres, eu quero comprar, eu quero adquirir, eu quero usufruir disto. E o modelo de negócio é a fórmula que o negócio arranjou de fazer isso acontecer. Pode ser compra, pode ser subscrição, pode ser aluguer, pode ser troca, pode ser... Existem umas dezenas de modelos, existe uma lista imensa de modelos em que essa transação pode acontecer. Mas isso evolui porque o consumidor evolui ou se modifica. Eu fui educado, fui conduzido para a necessidade de ter um carro. Eu compro um carro, a minha vida toda tive carros, sempre comprei os carros. A certa altura eu começo a achar, por mim, porque fui convencido, porque os meus amigos fazem, porque é uma coisa que agora é nova, porque acho que era bom experimentar, que agora já não quero comprar um carro. Eu agora quero usar um carro. Se eu agora quero usar um carro, é claro que a marca, outras marcas, outras empresas vão arranjar forma de me disponibilizar modelos de negócio que me permitem não comprar o carro, mas usufruir do carro. Por renting, por leasing, por aluguer de longa duração, por compra de tempo, por pontos, por o que quer que seja. Vai haver um conjunto de soluções com modelos de negócio adaptados à minha nova vontade, à minha nova necessidade. E, portanto, o que vai fazendo evoluir os modelos de negócio é aquilo que, por um lado, eu quero, por outro lado, me convencem que é aquilo que eu quero. Portanto, isto já é o reino do marketing. Exato. É uma junção de interesses, digamos assim. Exatamente. Ok. E julgas que estes empreendedores que estão a aproveitar esta nova onda, ou no fundo que estão a seguir estas tendências e estas mega tendências, têm vindo a procurar mais apoio de empreendedores experientes, como mentores, de incubadoras ou de ventures builders, como é o caso da Union? Julgas que tem sido realmente uma procura maior ou, no meu caso, menor? Pois, olha, eu não sei exatamente se a procura é maior ou menor. Nós, do nosso lado, temos a nossa noção, não é?
eu não sei se há maior ou menor apetência pelos programas tradicionais de incubação. O ecossistema está estruturado desde sempre para ajudar os empreendedores a desenvolver as suas ideias, a amadurecer as suas ideias, a fazer o seu processo de ideation e depois de o fazer, em princípio estão preparados para criar então a sua estrutura e irem junto de investidores para serem investidos. O que eu sei é que isso não está bem, não funciona bem. Não funciona bem porque os números dizem que não funciona bem. Os números dizem que entre 75% a 90% das startups que são investidas falham. Pois. Portanto, há qualquer coisa que não está certo. O que os números nem sequer dizem é quantas startups é que fazem processo de ideation em incubadoras e nunca chegam a ser investidos. Pois. Portanto, nem sequer estão na estatística. Se nós juntarmos todas as empresas que já fizeram, e repara, estou a falar só daqueles que fizeram um programa de incubação ou de aceleração num qualquer dos inúmeros organismos que fazem esse tipo de programa. Que se juntarmos todos, são uma quantidade significativa. Eu se tivesse que inventar um número de startups que chegaram a ser investidas depois desses programas, que algum dia, 6 meses depois, 1 ano depois, quando for, foram investidas, eu diria que não mais do que 10 ou 15% dessas startups vieram a ser investidas. E isso a mim diz-me que todo o sistema está a funcionar mal. Porque eu não digo que os outros 85% das ideias seriam excelentes ou viriam a ter algum tipo de importância para a nossa vida. Mas eu tenho eu acredito na capacidade humana e acredito que se alguém se dispõe a gastar o seu tempo para fazer um programa e para estar a matutar numa ideia, eu diria que se calhar desses 85%, um terço deles, se fossem investidos, tinham tantas chances como os outros. E isso é um tremendo potencial. Se calhar estamos a falar 3 ou 4 mil empresas potenciais só em Portugal. Por ano. Pois. Eu não sei quantas empresas, quantos programas existem por ano em Portugal. Mas se calhar estamos a falar de muitas centenas mesmo. E isso a mim preocupa-me. Preocupa-me porque é um tremendo potencial que podia ser mais bem escrutinado e, eventualmente, de todos os pontos de vista, quer do ponto de vista económico, é potencial de investimento e de criação de riqueza, mas também do ponto de vista do ponto de vista humano, ou seja, daquelas equipas de empreendedores que eventualmente teriam potencial para fazer algo interessante e que nunca saiu do papel. Portanto, este é o lado que não chega a ser investido. Das que chegam a ser investidas e falham, das 8 ou 9 em cada 10, a mim chateia-me um bocadinho. E chateia-me um bocadinho porque eu acredito que se calhar pelo menos 2 ou 3 eram capazes de não falhar. Porquê? Porque se calhar deviam ser mais bem preparadas antes de serem investidas e deviam ser um bocadinho mais acompanhadas depois de serem investidas. A experiência, mais uma vez, a rolar-se aqui fundamental, não é? Essa é a nossa perspectiva. Portanto, é nisso que nós acreditamos. A ideia é que todo o ecossistema funcione com entreajuda e lá está, e partilhe a sua experiência para que mais projetos possam resultar em empresas de sucesso, não é? Claro. Ok. Então, agora eu gostava de pedir a palavra do mês, que basicamente é um desafio que nós lançamos aos nossos convidados para um bocadinho explicar o estado de espírito dos empreendedores nesta altura e qual é que seria a palavra que tu adotarias este mês. Ok. Eu escolhi a palavra empatia porque eu queria passar um bocadinho a mensagem anterior.
Nós não podemos construir nada que seja relevante para a nossa sociedade sem nos tornarmos mais presentes, mais próximos da sociedade, mais próximos daqueles que vão ser os nossos consumidores. E empatia significa grosseiramente pôr-nos nos sapatos dos outros. Exato, sim. Que é uma expressão que os orientais têm, que eu acho muita piada. Porque é muito prática mesmo e simboliza aquilo que eles querem transmitir. E, portanto, para nós nos pormos no lugar dos outros, nós temos que ser desprendidos de nós, para sem formatar aquilo que achamos que os outros são, percebermos aquilo que eles sentem e aquilo que eles procuram. E nenhum empreendedor de sucesso, eu acredito piamente nisto, eu não acredito que nenhum empreendedor de sucesso consiga alcançar esse sucesso sem ter a capacidade de ver o mundo com os olhos dos outros. Porque os outros são os clientes. Exato. E se ele não perceber aquilo que os outros sentem e a forma como veem o mundo, ele não pode ter pretensões de lhes vender uma coisa que acha que eles precisam. Porque ele não sabe aquilo que eles querem, não sabe aquilo que eles sentem. Portanto, não sente as dores dos clientes. Eu acho que a empatia é uma palavra importantíssima para todos nós e também para os empreendedores. Exato, para os negócios. Ok, boa. E que livros ou que sugestões é que nos trouxeste este mês para os empreendedores e quem nos está a ver? Nesse sentido, eu acredito que todos nós não somos uma determinada coisa. Nós tornamos-nos nessa coisa. Eu não sou empreendedor, eu torno-me empreendedor. Eu aprendo a ser empreendedor, eu desperto em mim essa vontade e depois construo esse eu que é empreendedor. Isto é assim, eu acredito que isto é assim para todas as áreas da atividade humana e, portanto, eu sei que todos os outros meus colegas, mentores e experts que estão relacionados com o empreendedorismo sugerem sempre livros relacionados diretamente com o empreendedorismo, com como construir startups, como desenvolver planos de negócio, como fazer essas coisas todas. Mas eu aconselho os empreendedores a trabalharem em si mesmos. Leiam tudo isso, aprendam tudo isso é técnico, Exato. é técnico. Mas aprendam para si mesmos. E, portanto, este livro chama-se Thinking Fast and Slow. É um livro que, para mim, é lido com frequência. Ajuda-nos a perceber como é que a nossa mente funciona. A perceber porque é que nós reagimos às coisas de determinada forma e ajuda-nos a perceber porque é que os outros reagem da forma que reagem às coisas. E, portanto, acho que é um livro importantíssimo para toda a gente, para os empreendedores a mesma coisa. Outro livro que eu acho interessantíssimo e vou sempre ler, e mudou um bocado a forma como eu olho para o mundo, é o Factfulness, que nos ajuda a perceber que a maioria das vezes nós estamos errados. Ok. A grande maioria das vezes nós olhamos para as coisas e fazemos assunções e elas estão completamente erradas. E quanto mais depressa nós assumirmos isso, melhor. A grande maioria das vezes nós temos assunções que estão completamente desviadas daquilo que é a realidade. Exato. E isso é pior nas áreas em que nós achamos que somos... Que sabemos mais, não é? Exato. Exatamente. E o autor trabalha há muitos anos com este tipo de questões e usa comparações, usa determinadas perguntas com respostas certas e erradas
e depois põe as pessoas a responder a essas questões. E, como é óbvio, as pessoas são influenciadas por aquilo que acham que é a resposta certa. Sim. E os resultados são sempre medíocres. E quanto mais próximas as pessoas estão da área de conhecimento dos questionários, é pior. E então ele compara as pessoas com os macacos. Os macacos, se estivessem a responder às questões, tinham uma probabilidade de 50-50. Exato. Porque nem olhavam para aquilo, por isso simplesmente tinham 50% de hipóteses. As pessoas, normalmente, estão com índices de respostas positivas de 12%, 15% em todas as possíveis temáticas dos questionários. E, portanto, este livro ensinou-me a nunca assumir que eu sei, aquilo que nós fazemos sempre, em princípio, isso, 80% das vezes, isso deve ser assim. Esquece, eu nunca mais fiz este tipo de raciocínio. Nunca mais olhei para as coisas desta forma. Ok? Portanto, 2 livros life-changing. Sim. Que nos trouxeste aqui hoje. Queria também... Há uma infindável lista de podcasts. Eu gosto muito do Masters of Scale, que é muito interessante para perceber o conceito de fazer evoluir negócios. Mas depois há um conjunto de outros relacionados, não só com startups, como da Lean Startup, que tem também um podcast que é muito interessante, mas também outros relacionados com cultura. The Knowledge Project é um podcast que eu ouço também de vez em quando. E um outro que é muito engraçado, porque é muito leve, que é o Stuff You Should Know. que lá está. Um empreendedor cria-se. E as pessoas têm que trabalhar no seu eu. Não é só no seu conhecimento técnico, é no seu eu. A capacidade que têm de lidar com as coisas. Boa, tudo bons conselhos, muito obrigada. E agora deixava-te o desafio de um conselho final para os empreendedores ou para quem nos está a ver ou a ouvir. No seguimento disto, pensem sempre que ser empreendedor, e isto devia vir do processo educativo, ser empreendedor não é ser empresário. Ser empreendedor é estar constantemente com um mindset de olhar para as coisas e ver de que forma pode transformar o mundo através dessas coisas. De que forma pode melhorar um processo. De que forma pode criar um modelo. De que forma pode ajudar um determinado grupo de colegas. E isto tem uma aplicação que é transversal. Eu posso ser médico, posso trabalhar numa equipa de programadores, posso desenvolver um produto próprio e criar uma loja ou uma coisa qualquer, ou posso imaginar um modelo de negócio que pode ser transformado numa startup que tem um Deus-clave. Exato. Portanto, ser empreendedor é estar constantemente a desafiar-se a ser interventivo e a ser melhorar um bocadinho o mundo nas pequenas coisas. Exatamente. Pensem sempre nisso. Se começarem com o drive ao contrário, o que é que eu vou inventar que vai fazer de mim um tipo rico? Nem sempre funciona, a maior parte das vezes. É capaz de dar um bocadinho de trabalho. Exato. Não é impossível, mas... É capaz de dar um bocadinho de trabalho, mas... Ok, muito obrigada mais uma vez por teres aceito o nosso convite e por nos teres feito aqui esta companhia neste podcast. Queres deixar um contacto para as pessoas que possam deixar alguma pergunta, sugestão? No nosso site, que é union-vd.com, tem os contactos da Union. O meu e-mail é carlos.mendes@union-vd.com.
podem sempre contactar-nos através daqui do Lispolis. Se me procurarem no LinkedIn, em Exato. Carlos Mendes, encontram-me Também com facilidade. E, portanto, podem sempre, tem lá os meus contactos pessoais, portanto, podem sempre contactar. Estou sempre disponível para ajudar naquilo que seja possível, quem queira construir alguma coisa. Obrigada mais uma vez e obrigada a todos os que nos estiveram a acompanhar, seja por vídeo ou por formato podcast, a ouvir-nos. Agradeço mais uma vez e deixo os contactos do Lispolis, que é geral@lispolis.pt, para qualquer questão ou sugestão.